Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sétimo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Cultura e Interdisciplinaridade. Olá, meu nome é Clara, eu sou mestranda em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense e hoje eu vou apresentar a comunicação Um Diálogo Possível, aproximações entre as propostas editoriais das coleções Antiprincesas e Black Power. Bom, essa comunicação, ela, na verdade, parte da minha pesquisa em desenvolvimento de mestrado, onde eu pesquiso sobre a coleção Antiprincesas, publicada pela editora argentina independente Tirimbote, e realizando a pesquisa sobre a circulação e a recepção dessa coleção na Argentina, eu acabei me deparando com a coleção Black Power, que é uma coleção publicada pela editora brasileira independente Mostarda, e que também traz essa proposta de livros em formato de biografias para crianças. Então, eu resolvi trazer nessa comunicação algumas notas de pesquisa sobre uma possível aproximação entre essas duas coleções, que têm as suas especificidades, mas que compartilham alguns pontos. Bom, para começar, eu acho importante falar um pouco sobre as biografias, são esse gênero híbrido que se situa nessa tensão entre a vontade de reproduzir o que de fato aconteceu e o polo imaginativo do biógrafo, que deve refazer o universo perdido segundo sua intuição e talento criador. Então, aquela tensão entre narrar o que aconteceu de fato e como a pessoa que está escrevendo a biografia ela vai organizar essa, essa sucessão de acontecimentos. Então, como ela vai realizar essa seleção, quais aspectos ela vai priorizar desses acontecimentos, como ela vai construir essa narrativa. Então, geralmente, a finalidade de biografias são a construção do sujeito para o momento ápice, que o vai tornar reconhecido e reconhecível, já que as biografias têm essa função social de narrar vidas exemplares e, portanto, elas têm esse forte caráter pedagógico. As biografias, elas também podem ser utilizadas como instrumentos políticos, e aí pensando na questão de quais vidas, por exemplo, são escolhidas para serem narradas, como se dá essa seleção, o que entra e o que não entra nas narrativas. Então, isso também é importante. E, geralmente, as pequenas e médias editoras, elas se apropriam das temáticas relacionadas à diversidade, a temas contraculturais, para publicar esses materiais, geralmente primeiro do que as editoras dos grandes conglomerados comerciais, que geralmente publicam essas temáticas quando elas já se tornam uma tendência no mercado editorial. Então, geralmente, as biografias voltadas para crianças, elas têm essa predileção por integrar coleções, como a gente consegue observar no caso da coleção Black Power e da coleção Antiprincesas. Falando um pouco sobre a coleção Antiprincesas, que é a coleção que eu pesquiso, ela foi criada pela editora cooperativa independente argentina, Tirimbote, em 2015,
Então, ela vai surgir nesse momento onde você vai ter um, uma grande debate dos movimentos feministas no país, e, sobretudo, devido à União na Menos, então vão estar sendo discutidas diversas pautas ligadas a, aos direitos de mulheres, a questão da violência, do feminicídio, né? E essa coleção, então, ela vai surgir nesse contexto dos debates feministas na Argentina. E ela vai trazer, então, a proposta de pensar, aliás, a coleção de princípios, vai trazer essa proposta de pensar biografias ilustradas que retratam mulheres históricas latino-americanas, em sua maioria. Então, a gente vai ter um protagonismo latino-americano bem forte, de mulheres que são consideradas transgressoras, que romperam com padrões estabelecidos em suas épocas, então mulheres que atuaram politicamente, culturalmente, por exemplo. E essa coleção, na verdade, ela vai surgir também aí devido a uma lacuna que a gente vai ter na Argentina de materiais para crianças com leituras feministas. A Tirimbote, ela vai ter esse catálogo muito pautado na diversidade, na defesa dos direitos humanos desde a primeira infância, então ela vai ter vínculos com a Lei de Educação Sexual Integral, os debates feministas no país, e o público-alvo é esse público de 6 a 12 anos. E nessa perspectiva de perceber os jovens leitores como sujeitos ativos no processo de leitura. Aí aqui eu trouxe o catálogo mais recente, que é o de junho de 2015, só para a gente ter uma ideia da diversidade de mulheres que são representadas nessa coleção. Compartilham essa característica de serem consideradas transgressoras. E bom, falando sobre a coleção Black Power, ela foi criada pela editora brasileira independente Mostarda em 2019, e a Mostarda ela também vai ser uma editora que vai estar preocupada com a diversidade, né? Inclusive, essa frase está no catálogo Diversidade nas páginas, inclusão em cada história. Ela possui vínculos com as leis 10.639 e 11.645, que são leis que vão falar da questão de tornar obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena na educação básica. E o objetivo dessa coleção Black Power, então, é produzir biografias para crianças com protagonismo de personagens negros. E a editora Mostarda também traz, em outra coleção, biografias de personagens indígenas também. Então, essa coleção ela também vai estar, de certa forma, respondendo a uma lacuna que a gente tem no Brasil, e a pesquisa da Silva demonstra muito bem isso, de materiais para crianças com protagonismo negro. A faixa etária do público leitor é a partir de 8 anos, e aqui eu trouxe, então, o catálogo de julho de 2025, que é o mais recente, só para a gente ter uma ideia da variedade de personagens que são representados nessa coleção. Então, são personagens tanto do Brasil quanto de fora, dos Estados Unidos, por exemplo. E são personagens também que tiveram atuação política, cultural, social, bastante significativa. Aqui, né, é um catálogo bem grande, como a gente pode observar. E também tem essa coleção, dentro da coleção Black Power, a gente tem essa subsérie, que é Meu Primeiro Black Power, que já é uma coleção de livros, né, voltada para o público a partir de 4 anos de idade, mas que traz também personagens que
já foram biografados na coleção, na série principal. Aqui também livros de atividade. E bom, para a gente traçar algumas considerações, e aí eu coloquei em construção porque, como eu disse, são notas de pesquisa, né, para fazer essa aproximação. São livros, tanto da coleção de princesas quanto da Black Power, de caráter informativo. A gente tem esse formato de biografias, né, biografias ilustradas, em formato de contos, enfim, que tem essa forte vinculação com a escola. Então, inclusive, a Mostarda tem essa vinculação com o Programa Nacional do Livro Didático, por exemplo, e os livros da coleção de princesas, eles circulam também em espaços educativos, né? Não como uma prática institucionalizada, mas como uma prática em que professores, diretores, mediadores de leitura, promotores de leitura, bibliotecários trazem esses livros, então é bem interessante. Tem um formato semelhante a revistas, então é uma outra questão muito legal de se perceber das duas coleções. Elas têm esse formato parecido, né, com revista. Fomenta a bibliodiversidade, aí é uma bibliodiversidade que não é genérica, que é com representatividade, mas uma representatividade com sentido, né, com uma proposta de desconstrução de estereótipos, trazendo a perspectiva de gênero, justamente pensando que é na infância onde a gente começa a observar o desenvolvimento e construção das personalidades, das identidades das crianças. Então, é um momento bastante importante do desenvolvimento. E o catálogo para as editoras independentes é bastante importante, como a gente pode observar, já que é nele onde a gente consegue ver o discurso da editora materializado, né? A gente consegue perceber os posicionamentos, os interesses, a seleção de autores, os públicos que têm interesse em atingir, o próprio escopo da produção. Isso tudo através do catálogo. E é um catálogo geralmente pensado a longo prazo. E as biografias para crianças, a gente pode pensar como uma nova tendência editorial, isso a Silva também aponta, que é bastante interessante, que a gente vê o surgimento dessas coleções aqui no Brasil, mas também na Argentina e em outros países também. E, enfim, aqui eu tenho a bibliografia que eu utilizei de referência. E muito obrigada a todos e todas por terem assistido a essa comunicação. Até mais. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Património, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Património, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.